porque além da vitória do Santos, 2-1 para cima da equipe do Corinthians, com 2 gols de Marcos Leonardo, toda essa questão que a gente já trouxe no início do programa do encerramento desse tabu de 12 jogos na Neoquímica Arena, o Santos agora somando a sua primeira vitória, chegando a 4 pontos no Campeonato Paulista, marcando também os seus primeiros gols e já pensando no confronto de domingo contra o Guarani, confronto que acontece no Brinco de Ouro da Princesa às 4 horas da tarde, é claro, com transmissão em loco da Rádio Bandeirantes, estaremos lá e o Santos que agora aguarda a resposta do seu departamento médico com relação a Luan, ex-jogador do Atlético Mineiro, a atleta que estava no futebol japonês. Ontem questionei o Fábio Carille se realmente ele tinha o interesse em trabalhar com o Luan, e o Carille disse, desde o momento que ele saiu do Corinthians para trabalhar na Arábia, ele já queria contar com o futebol do Luan, e agora com o jogador sem contrato, ele tem sim o interesse, e o Santos agora aguarda a resposta do departamento médico com relação aos exames do Luan. Se o Luan for aprovado nos exames médicos, ele vai assinar contrato com o Santos Futebol Clube. O Peixe tenta encerrar essa negociação até sexta-feira. Encerrando a negociação, o Luan já deve também ter toda a sua documentação regularizada no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e também na Federação Paulista de Futebol para participar da primeira fase do Paulistão. O Santos então tentando aí se reforçar para a sequência da temporada. O Luan chega para ser titular absoluto? Não, como disse o próprio Fábio Carille. Teremos um calendário agora de fevereiro até novembro, e o Santos, como tem um elenco um pouco mais enxuto, o Carille gostaria de contar com um atleta que faz diversas funções e pode ajudar nessa questão. A gente não tem acompanhado recentemente, né, o futebol dele. Ele inclusive tá sem clube, né, Soler? Tá livre. Ele foi dispensado do clube dele. O clube, o Varen Nagasaki do Japão, alegou deficiência técnica para dispensar ele, mas fato é que o Luan já estava muito satisfeito, estava forçando a barra ali para conseguir essa rescisão contratual, acabou não se adaptando ao futebol japonês e queria retornar ao Brasil. Chegou a conversar com alguns outros clubes, mas o Santos agora está inteiraço nessa negociação. Pode ser até concretizada ainda hoje. O Santos tenta fechar pelo menos até sexta-feira. É óbvio, ainda aguarda, né, essa questão da documentação médica para poder fazer a proposta oficial e mostrar o contrato para o Luan. E ontem, Soler, foi um jogo brilhante, assim, pro Santos, principalmente pela atuação do Marcos Leonardo, né, que, enfim, foi responsável, em boa parte, por essa vitória. E depois, na entrevista coletiva, além de ter perguntado dessa questão do Luan, você perguntou pro Carille também sobre esse jogador, né, e sobre o Ângelo. Queria que você situasse o nosso ouvinte como o Carille vê esses dois jogadores para continuar utilizando eles na equipe principal. O Carille, ele tem um carinho muito grande pelos dois, tanto que está dando moral para os dois nesse início de temporada. O Ângelo, na primeira partida, acabou começando no banco de reservas contra a Inter de Limeira, né? Um menino que também estava se recuperando da Covid-19, ainda não estava 100% fisicamente, e está evoluindo, assim como todo o elenco santista, principalmente aqueles que testaram positivo. Para o Carille, o Marcos Leonardo já é um menino que está pronto para ser titular do profissional. O Ângelo, ele ainda acho que está um pouco cru, mas que jogo a jogo ele vai conquistando seu espaço e conquistando também esse ritmo para ser um titular absoluto do time do Santos. Concordo com ele, até pela questão da idade, né? O Ângelo é um menino de apenas 17 anos de idade, ele estreou no profissional do Santos com 15 anos, é o segundo jogador mais jovem a vestir a camisa profissional do Santos, e agora vai melhorando, vai evoluindo cada vez mais para chegar ao alto nível do profissional. Mas os dois carregaram o time do Santos ontem, principalmente o Ângelo. O Ângelo, quando o Santos mais precisou chegar no ataque, ele pediu a bola, colocou ela embaixo dos pés para puxar a marcação corintiana, para tentar se livrar da marcação corintiana. O Marcos Leonardo, eu achei que não fez um bom primeiro tempo, se jogou demais no chão no primeiro tempo. E no segundo tempo, com a conversa de vestiário do Fábio Carille, ele mostrou realmente o bom jogador que ele é, o bom atacante que ele é. De pé, ele resolve qualquer problema do Santos. O problema é que às vezes ele tem algumas situações parecidas até mesmo com a do próprio Caio Jorge, ex-atacante do Santos, que é essa questão de jogar como centroavante de costas para o zagueiro. Não são dois jogadores muito altos, não tem aquele porte físico para brigar no alto com os outros zagueiros, então qualquer contato às vezes eles acabam se atirando no chão, tentando cavar uma falta. E aí, quando o Marcos Leonardo percebeu que de pé ele pode resolver as coisas, ele marcou um gol
e aí o segundo gol ele foi realmente derrubado dentro da área e marcou de pênalti. Então são dois meninos que o Carille vê ali um grande futuro pela frente, e outro jogador também vindo das categorias de base que pode continuar recebendo cada vez mais oportunidades é o Lucas Pires, lateral esquerdo, entrou muito bem no jogo de ontem. O Felipe Jonathan ainda é o titular da posição, mas o Carille já utilizou bastante Felipe Jonathan e elogiou o Felipe Jonathan como meio-campista, então pode ser que o Lucas Pires possa ganhar cada vez mais minutos no time profissional do Santos, e a gente vai